O meu convidado de hoje é Pedro Lentino, arquiteto e urbanista de formação, professor universitário e um dos fundadores do curso de arquitetura na universidade. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, este é o Minuto Coaching, com dicas práticas do modelo coaching de pensar. Como fomentar o interesse e o comprometimento de cada membro de sua equipe para que sua empresa ou seu projeto atinjam os resultados que você deseja. Visite o nosso site e mande informações, mande perguntas, faça sugestões. www.cdlniterói.com.br. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Pedro Lentino. Professor, é um prazer tê-lo no nosso programa. Muito bom. Uma honra conhecê-lo, né? À sua disposição. O povo de Niterói hoje vai conhecer um pouco desse homem que realizou muitas e muitas obras em Niterói. Né? Professor, o senhor é nascido em Niterói? Não, eu sou do Rio. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu, quando me formei, eu vim a Niterói e conheci uma moça. Aliás, Niterói é uma cidade que tem moças bonitas. Com certeza. Eu me casei com uma de Niterói. Eu também casei com uma das bonitas. Sim. Entendeu? E fiquei por aqui, tentei entrar para a prefeitura, fiz lá um concursinho com mais 3 ou 4 colegas. Sim. E fui aproveitado e estou lá desde 68. Então, Estava na prefeitura Sim. desde 68. Me aposentei no governo do João Sampaio e continuei na universidade e agora estou por aqui. Então o senhor é oriundo da Escola Nacional de Arquitetura. É verdade, lá no Fundão. No Fundão. É. Professor, ao longo desses anos, desde a época que o senhor se formou, o senhor certamente participou aí da consolidação do curso de arquitetura, né? É verdade. Cujo culminou agora com a CAL, né? O CAL, o conselho de vocês, né? É. O curso de arquitetura e urbanismo, ao longo desses anos, ele sofreu várias transformações. O senhor considera que hoje o curso está bem fundamentado, está bem de acordo com a necessidade do mercado ou ainda carece de alguns ajustes? No meu entendimento, carece. Carece? Carece, porque a verdade é que existe dentro da política acadêmica, Sim. de uma maneira geral, a questão da titulação, que às vezes passa por cima das práticas profissionais e as pessoas acabam muito tituladas e não sabem realizar um projeto. Tá um distanciamento da academia para a prática, né, professor? Exatamente, exatamente. Então eu acho que isso ainda pode consertar, Certo. mas é preciso que o pessoal da arquitetura e do urbanismo perceba que nós não estamos lá para ser financiado pela sociedade e não dar uma contrapartida à sociedade com os conhecimentos que a gente adquire a partir desse financiamento social. Eu costumava dizer aos alunos o seguinte: a universidade pública não é a universidade onde ninguém paga. Com certeza. É a universidade onde Todos pagam. E alguns que alguns se privilegiaram privilegiados se se beneficiam. beneficiam. É verdade. Então, e é preciso entender que o curso ele atua no sentido de criar elementos que possam dar um retorno à sociedade. Claro. Né? Notadamente as camadas mais simples, as políticas sociais mais simples, essa coisa toda.
Então, eu acho que pode melhorar um pouquinho. Pode melhorar. Pode. Professor, vamos contar um pouquinho da história de Niterói, né? Afinal de contas, o fato do senhor estar aqui conosco é para a gente conhecer um pouco da história. Eu sou um aficionado pela história de Niterói. E o programa CDL Entrevista tem sido assim uma oportunidade ímpar de eu aprender um pouco da história de Niterói. O senhor, de 68 para cá, desde que o senhor adentrou na prefeitura, quem era o prefeito da época? Era Emílio Abunaman. O doutor Abunaman, né? Dr. Tinha Abunaman. o advogado que era o prefeito e o médico famoso aí, irmão né? dele, que ajudou muito para chegar à prefeitura. E como é que foi em 68 participar de um governo, então, da capital do estado, né? Niterói, com toda a pujança, né? Nós estávamos dando um processo meio complicado, que tinha aquele problema todo dos militares, aquelas coisas todas, e aconteceu comigo um problema um pouquinho complicado. Eu, como disse, vim do Rio, vim da Faculdade Nacional de Arquitetura, no Fundão, vim de uma militância política muito forte. O senhor vai ler a parte qual movimento? É um movimento lá... Estudantil? Estudantil. Certo. Então, e de repente eu entrei no MDB, Sim. na Gávea, e quando eu vim para Niterói, em função do casamento, em função de uma série de coisas, eu encontrei um governo aqui instalado com Emílio Abunaman, Noé de Matos Cunha e outras pessoas. Noé de Matos Cunha foi um dos diretores da CDL durante muitos anos. Muito meu amigo. É, né? Muito meu amigo. E ele era um cara extremamente articulado, né? O doutor Noé. Muito. Está nos anais aqui da CDL. Sem dúvida, sem dúvida. E um dos grandes amigos que eu fiz em Niterói foi o Noé de Matos Cunha. Sim. Mas eram todos UDN, né? Então eu fiquei numa situação um pouco delicada, tal, mas eu sempre fui muito trabalhador, tal, procurei superar as dificuldades e não me envolvi muito mais em política e continuei trabalhando. E aí saiu o Emílio, entrou Zé de Matos Pitombo, que dava aula na universidade também. Certo. E fiquei amigo dele, trabalhei no governo dele, do Ivan Fernandes de Barros. Enfim, eu vim trabalhando em todos os governos até 1988, quando Jorge Roberto Silveira ganhou a eleição. Sim. E eu tinha tido algumas dificuldades não com Jorge, eu me dou bem com o Jorginho. Espero que ele também ainda se dê bem comigo. Mas com alguns amigos dele, Sim. algumas pessoas que faziam parte do governo, essa coisa toda. Então foi isso, eu vim e trabalhei. Mas em 68, então do período de 68 a 75, que foi o período que Niterói, que o senhor orientou, e Niterói ainda era a capital do estado, Era. né? Estado do Rio de Janeiro, né? É. Niterói tinha órgãos públicos, Amaral Peixoto era o centro financeiro da capital, né? Os restaurantes viviam lotados, o Monteiro era o grande restaurante da capital, né? Sem dúvida. Eu me lembro da Leiteria Brasil, da Leiteria Esportiva, né? Tinha água hidrovita, né? É verdade. Eu não sou dessa época, mas eu me lembro da hidrovita ainda, quando tive o prazer de conhecer o Foi Dr. realmente Constantino. uma coisa meio complicada. Niterói sofreu duas pancadas na década de 70, bastante... É isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, até para os mais novos. Como é que foi essa ruptura de 68 a 75? Chegada da ponte Rio-Niterói e a perda da capital. A chegada da ponte Niterói, a ponte Rio-Niterói... Foi em 74 a ponte, Foi 74 a inauguração. Foi quando eu nasci. Foi muito... No meu entendimento, atrapalhou muito o desenvolvimento natural da cidade. Sim. E logo em cima, aquela fusão de 75 entre os dois estados, que retirou todo o poder político do antigo estado do Rio, acabou por decretar para Niterói ser um lugar que, de repente, não tinha autossustentação, não era sustentável. Então, foi todo mundo para o Rio, os cargos não eram mais exercidos, os locais públicos aqui, os prédios públicos, enfim. Niterói começou a sofrer. Naquele momento, eu estava na prefeitura de Niterói. Então, naquele momento, estava Fabrício, que veio como... sem nenhum dado pejorativo, mas ele veio indicado para ser o primeiro interventor. Certo.
E ele trabalhou muito. O Fabrício, Ronaldo Fabrício, era um prefeito que tinha uma capacidade de trabalho e uma capacidade de administrar muito grande, Sim. reconhecido por todos. Ele não foi um político, ele foi um administrador. Entendi. Então, naquele momento, nós começamos a adequar o município para essa chegada da ponte, que foi uma coisa vertical, intempestiva. É mesmo, professor? E que deixou Niterói sem nenhum tipo de condições, porque no projeto da ponte, beneficiaram o Rio com os acessos ao embarque da ponte do lado do Rio. Certo. E aqui despejaram um tráfego rodoviário na Alameda e um tráfego rodoviário na Jansen de Melo, foram embora e se vira. As compensações tão prometidas que teríamos não aconteceram, né? Não aconteceram. Aconteceu uma coisa muito pequena na época do Fabrício, eles mandaram algum tipo de recurso, mas aí naquela época a pessoa larga a Jansen de Melo, a Marquês de Paraná, não é? Precisou uma série de coisas, iniciar um novo túnel, enfim, reencaminhar o crescimento de Niterói na direção das praias oceânicas. Correto. Entendeu? Foi quando surge a região oceânica de Niterói, Foi né? quando ela se consolida, porque ela antes esteve em Niterói, foi transferido no Estado Novo para São Gonçalo Certo. e depois voltou novamente para Niterói. Professor, a chegada da ponte fez com que algumas obras, que hoje são obras assim emblemáticas de Niterói, Marquês de Paraná, conta-se de que foi feito um corte em um prédio para que a avenida pudesse ter uma Na esquina da continuidade. Amaral Peixoto. Aquele prédio foi cortado? Foi cortado ao meio, Na época, no Rio, estamos fazendo implosão. Sim. E nós aqui verificamos que o prédio, se cortado, não criaria um grande prejuízo para todos os moradores. É onde tem aquelas agências de automóveis ali embaixo, né? Aí, na época, foi cortado para passar. Tem várias passagens interessantes. No Corpo de Bombeiro, que também foi cortado, enfim, aquele lado todo foi cortado. Na hora de... tinha um problema muito sério que o engenheiro fiscal me telefonou. Falou, pô, Valentino, estou com um problema aqui, tem uma pedra aqui imensa que a gente não sabe o que é, de onde é, o que vai fazer. Aí dinamitaram num domingo a pedra para poder passar e aí passamos e foi ligando. Então era uma coisa assim muito... A mesma coisa, o Fabrício aceitou uma sugestão nossa de, na região oceânica, promover um alargamento ao longo das estradas municipais de 15 metros do eixo para cada lado e depois mais 6 para a edificação. Entendi. O que levava as estradas a ter 42 metros de largura de edificação a edificação. O que equivale a dizer que é mais ou menos a largura da região lá do Rio, da Presidente Vargas, essa coisa toda. Não fosse isso, nós não chegaríamos na região oceânica hoje. Eu tive que sair de Niterói porque os donos de terreno ali na altura do Ubá, teve que recuar e eles ficaram loucos da vida. Seu Nelson não gostava então muito desse projeto. O Nelson era meu amigo, Mas ele não gostou muito, é natural. Mas acontece o seguinte, hoje os moradores dali, os proprietários dali, têm um valor acrescido, né, muito grande, porque a região oceânica não iria se desenvolver se não tivesse esse largamento. Professor, nós vamos para o próximo bloco e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do túnel, a grande obra do túnel. Qual deles? O de São Francisco, tá. ligando Icaraí. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Olá, este é o Minuto Coaching, com dicas práticas do modelo coaching de pensar. Como fomentar o interesse e o comprometimento de cada membro de sua equipe para que sua empresa ou seu projeto atinjam os resultados que você deseja. Visite o nosso site e mande informações, mande perguntas, faça sugestões. www.cdlniterói.com.br. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o professor Pedro Lentino. Professor, falávamos no último bloco sobre a questão do túnel, né? Sim. Eu, particularmente, sou um entusiasta da questão do túnel. Tive a oportunidade de ver algumas fotos. A Casa das Fechaduras faz um calendário que reporta algumas fotos da época, né? E uma das fotos que saiu foi a inauguração do túnel. Até o nosso querido Manuel Alves, que Deus o tenha onde estiver, em paz, ele mostrou muitas fotos para a gente. E eu fiquei sabendo que foi o senhor, né, que foi o executor da obra. Foi. A questão do túnel estava dentro desse plano que com a ponte nós fizemos Janci Melo, Marquês de Paraná, e fizemos toda uma forma de melhorar as condições de acessibilidade para a região oceânica. Certo. E ficava faltando, porque nós estávamos criando binários, né? Então você tinha um túnel que tinha a Froz, mas isso não fechava. Então nós projetamos aquele túnel novo, que foi São Francisco, Icaraí São Francisco, e o Fabrício aceitou. Foi o Ronaldo Fabrício também que começou? Que começou. Fantástico. E eu falei, Fabrício, o problema é que nós estamos de recurso. Ele conseguiu alguma coisa para começar na Caixa Econômica. Certo. Com fundo perdido, o Fabrício conseguiu na Caixa Econômica, fundo perdido para começar o túnel. Mas quem concluiu foi Moreira Franco. Quem concluiu foi Moreira Franco. Quanto tempo levou de obra ali, professor? Foi muito tempo, não chegou a um ano. De obra? Então esse túnel que a gente está projetando aí para Charitas Cafubá, só por ordem de grandeza, não pode demorar tanto tempo assim também para ser construído, porque me parece que é um tamanho até menor do que aquele de São Francisco. Não, é um pouquinho maior. É um pouquinho maior? Esse outro túnel que você está se referindo, se você quiser... Já existia o projeto também desse outro túnel? Que eu estou me referindo? Nunca foi. Cafubá, Piratininga, né? Charitas. Nunca houve um projeto desse túnel. Esse túnel não existe. Nunca existiu. Ah, é? Esse túnel era no governo ainda do Fabrício, em Niterói, e lá no Rio da Fusão, o Matos, eu esqueci o primeiro nome, era o secretário de obra, e fez para Niterói um projeto para tratamento de água na Lemos Cunha. Certo. Que até hoje temos lá, né? E ele tinha como objetivo, foi evoluindo, o Botafora, quer dizer, ficou destinado finalmente para 450 metros para dentro de Piratininga, que pegaria um sistema de águas que levaria... A maré já levaria lá para fora. Seria o emissário submarino, né? Isso. Sim. E esse emissário, ele pensou o seguinte: nós vamos subir com ele, com um Buster, até uma cota do morro, ali em Charitas, que permita descer por gravidade com um empuxo suficiente para lançá-la a 450 metros. Certo. Então era o seguinte, era abrir um buraco de 6 metros lá em cima para poder levar isso. Certo. Um dia
Um dia tinha um grupo de professores da arquitetura e arquitetos que não eram professores ali no Sacada, não sei se você conheceu aquele restaurante Sacada que tinha em Charito, e o pessoal estava ali conversando, tomando chopp e tal, e esses tubos estavam lá, o material estava todo lá. Aí eu me perguntava, o que é isso aí? Para que é aquilo e tal? Aí eu não, nós vamos fazer um túnel aí túnel de serviço para lançar esgoto lá fora em Piratininga. Pô, mas vocês vão sujar a praia toda, não sei o que, aquela brincadeira, aquela coisa toda. Não, está estudado assim, não sei o que. Aí alguém falou assim, pô, já que vai abrir 6 metros, abre um pouco mais. Passa carro. E cocô por cocô, deixa passar carro. Aí ficou aquela brincadeira, tal. Tinha gente ali famosa, tal, Entendi. gente com muita história em Niterói. Esse túnel não estava nos planos, então, Nunca esteve. do Ronaldo Fabrício. Então, voltando lá ao nosso túnel, quem começou foi o Ronaldo Fabrício e quem concluiu foi o Moreira Franco. Foi Moreira Franco. Já com um projeto da Marquês de Paraná toda, Roberto Silveira e Marquês de Paraná toda pronta, ligando na ponte. Isso. Esse foi um viés que vocês fizeram de Niterói. Isso. O outro grande viés de Niterói foi o centro. A gente está em vista aí de um grande projeto para o centro, mas o senhor participou efetivamente de um grande projeto do centro, que foi o aterrado Praia Grande. Como é que se deu naquela época, professor? Isso vem de muito tempo, veio desde o Estado Novo. Certo. Existia um empresário no Rio, bastante capaz, coisa e tal, que conseguiu do Amaral Peixoto, no Estado Novo, a possibilidade de lotear ali. Sim. Entendeu? Esqueci agora o nome dele, era um alemão. E foi feito, e fizeram muitos lotes, fizeram esse parcelamento. Você sabe que antigamente você não precisava aprovar nada na prefeitura, você fazia o parcelamento, registrava no cartório e vendia. Ah, não tinha projeto inicial? Não, projeto prévio, mostrar as áreas que não ser afetadas? Não. Aprovar na prefeitura, nada disso. Se o cara fosse amigo do governante, estava tudo certo. Facilitava muito. Então eles fizeram ali, tal, essa coisa toda. Muita gente comprou lote ali, muitas instituições, o próprio Vaticano comprou. E foi por aí o Vaticano comprou terras ali? Tinha terras ali no Vaticano. E outras empresas. E aconteceu que esse negócio não saiu do papel. Sim. Então aconteceu. Foi com bota fora do túnel que vocês fizeram aquele aterramento ali, não foi? Não. Aquilo foi feito pela Desurge. Desurge. Desurge era a companhia que foi criada no governo do Estado, no governo do Raimundo Padilha. Sim. Para fazer desenvolvimento urbano em Niterói. E ele entregou isso ao filho dele, que era o Raimundinho. Tem algumas passagens com relação ao Raimundinho. Uma das passagens foi a queda do Zé de Matos Pitombo, que um dia saiu da prefeitura, foi no governo do Estado, e não estava lá o Raimundo, e nem o Raimundinho. Ele falou com o chefe de gabinete, que era o doutor Mário Glioche. Aí falou assim, pô, Mário, eu já não aguento mais sair na rua. Você tem que dar um jeito nisso, todo mundo falando mal do Raimundinho, isso está uma roubalheira. Entendeu? Ele era muito aberto, assim, o Pitombo. Aí o Pitombo saiu, veio embora, antes de chegar na prefeitura já estava demitido. O prefeito? Zé de Matos Pitombo. Foi demitido? Foi demitido. Aí... Bom, mas ele não era... porque ele foi nomeado. Nomeado. Né? Ele foi nomeado. Ele era interventor também. Isso. Aí, como era cargo em confiança... Foi demitido. Perdeu a cabeça. Aí Raimundinho... aconteceu muitas coisas acontecendo desse jeito. É mesmo, professor? E aí o Pitombo saiu, ninguém sabia quem vinha, quem não vinha, veio o Ivan de Barros. Sim. Ivan de Barros do Rio, trabalhava com arte e estava na companhia de turismo do Estado. Sim. E veio para a prefeitura. E o Ivan tinha uma boa capacidade de gestão, ele conseguia realmente fazer umas coisas interessantes. E foi o governo que mais desenvolveu projetos em Niterói. Certo. Por quê? A Desurge não deixava a prefeitura fazer nada.
como você percebe, o prefeito era indicado. Sim. Então, não tinha autonomia. Não tinha autonomia. Aí o que acontecia? A Desul ia fazendo as coisas mais nobres e a prefeitura só podia pegar lixo, limpar as ruas, essas coisas todas. E o Ivan me convidou para ser assessor dele. Sim. Eu e mais um outro arquiteto no Rio, que tinha sido meu professor. E então nós começamos a fazer projeto. Não tinha nada para poder fazer, fizemos projeto. Aí fizemos projeto de alargamento de rua, fizemos João Brasil, fizemos uma série de coisas. Eu, na época, não tinha restituição aerofotogramétrica, então eu voava de helicóptero com uma máquina fotográfica e ia fotografando a cidade e depois eu descia, revelava aquilo tudo e fazia projeto em cima das fotográficas. Então, com isso, nós fizemos a João Brasil, fizemos muita coisa. Mas ali o praia, aquele aterrado ali da frente ali, do centro ali, como é que foi feito aquilo ali, professor? Aquilo foi assim, a Desurge rocou e tornou praticável o que era subaquático. Sim. Isso sem tomar nenhuma precaução de desapropriar antes que valorizasse. Então o que aconteceu? De repente gastou-se muito dinheiro, a pedra que ia para lá era da pedreira do Abílio. Sim. Você sabe qual é a pedreira do Abílio, né? É lá no final de Charitas, não é? sei. Então as pedras iam de lá para o aterro. Então foi feita toda a configuração da orla nova, com o enrocamento de pedra vinda de lá, e aterro, vários aterros foram feitos, né? E depois, então, ficaram lá os lotes praticáveis. E o que a gente vai fazer aqui? Aí aquilo começou a ficar muito esquisito, muito complicado. Não fizeram nada. Aí teve um grande projeto do Índio do Brasil, que fez um projeto muito bonito ali, respeitando em parte essa organização que foi dada antes. Teve Somaia não, teve aquela japonesa, Somaia foi na Marquês de Paraná. Tiveram várias empresas, vários sucessores, mas ficou assim, até que o governo federal fez a doação para a universidade daquela área que ela ocupa. E o resto tinha, por exemplo, Lanchonete Rainha, que tem uma área enorme. Tem, onde é o Carrefour, né? Era mais para... Um pouquinho mais da frente, né? Onde tinha um estacionamento e várias coisas foram. Mas, na verdade, o Valdenir Bragança tentou aproveitar ali uma área para fazer um centro esportivo ali. Uma Vila Olímpica, né? Vila Olímpica. Fizeram a Vila Olímpica, mas não deu muito certo, porque logo depois acabaram com tudo. E o que aconteceu é o seguinte, aí chega em Niterói pela segunda vez o Jaime Lerner. Professor, nós vamos fazer um intervalo. O programa CDL Entrevista Especial, ele precisa ser interrompido, mas vai voltar na próxima semana com a continuidade deste programa, que é a história de Niterói. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com a continuidade da entrevista com o professor Pedro Lentino. Até lá!